Se já alguma vez te prometeram lucros enormes em apenas meses ou mesmo semanas, ou se já te garantiram ficares rico apenas com o teu telefone, não trabalhando nunca mais na vida, soubesses ou não, estavas perante um esquema de pirâmide. Tudo isto começou no início do século XX, com Charles Ponzi. Ponzi era um homem italiano pobre que tentou emigrar para o Canadá, mas lá não teve muito sucesso. Viveu uma infância sem muito dinheiro. A sua vida começou a mudar no dia que recebeu uma carta vinda da Europa. A partir desta carta, ele percebeu que os selos e postais estrangeiros podiam ser vendidos nos Estados Unidos e dar um lucro razoável. Assim, Ponzi comprava-os fora e vendia dentro dos Estados Unidos, começando a mostrar lucros enormes que supostamente conseguia. Com isso, criou em 1910 uma espécie de negócio onde as pessoas pagavam para entrar e lhes era prometido 50% de lucro em pouco mais de um mês e 100% de lucro em apenas 3 meses. Isto, obviamente, sem qualquer risco, dizia ele. Só para podermos comparar, Warren Buffett, que é simplesmente o maior investidor de todos os tempos e que foi em 2008 o homem mais rico do mundo, tem uma média de apenas 20% ao ano, que resultou em apenas 88 bilhões de dólares de património. O esquema de Ponzi foi crescendo e crescendo, fazendo com que ele passasse de um pobre para um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele mostrava ter imensos carros e mansões e fazia imensas viagens e festas. Ele teve até de comprar um banco para conseguir controlar todo o dinheiro que entrava e saía. Como ele prometia ser capaz de dar esta vida a qualquer pessoa que investisse com ele, muitas mais pessoas quiseram entrar. Em contrapartida, o facto de administrar milhões e milhões de dólares e prometer lucros enormes e fáceis, não só atraiu gente pouco instruída, que era capaz até de vender a sua própria casa para meter mais dinheiro no esquema, como atraiu também a atenção do Estado. Em 1920, o governo dos Estados Unidos começou uma investigação e foi assim que foi descoberto que não havia compra e venda nenhuma de postais ou selos. Rapidamente descobriu também que todo o lucro que um investidor recebia vinha do pagamento de um novo investidor para conseguir entrar no programa de Ponzi. Este novo investidor receberia de um outro que entrasse depois, e assim ia. Obviamente, quando foi descoberto, Ponzi foi preso, fazendo com que inúmeras famílias fossem à ruína. Para além deste primeiro caso, houveram muitos outros que ficaram famosos mundialmente. Um deles foi a empresa Vima Nutrition, que supostamente oferecia uma oportunidade de mudar de vida, disponível para toda a gente, independentemente da educação ou da experiência que a pessoa tivesse. Para entrar neste esquema, as pessoas tinham apenas de comprar um kit de 600 dólares da marca e recrutar mais 2 pessoas para fazerem o mesmo. Escusado será dizer que a empresa cresceu imenso, tendo atingido 30 mil novos membros por mês. Em 2013, a empresa obteve uma receita anual de 200 milhões de dólares, mas, como também não é de estranhar, mais de 60% dos membros ganharam menos do que gastaram. Foi nesse mesmo ano que finalmente a Vima foi acusada por operar um esquema de pirâmide. Outro caso muito falado foi o de Bernie Madoff. Bernie era um dos mais famosos investidores de Nova York, chegando a administrar mais de 65 bilhões de dólares. O seu esquema era o mesmo do de Ponzi. Ele prometia imensos lucros, mas na verdade esses lucros vinham de novas pessoas que se juntavam, e assim sucessivamente. Na crise de 2008, as pessoas deixaram de ter tanto dinheiro, o que resultou em não só pararem de investir no esquema, como também quererem o dinheiro de volta. Mas como não havia novas pessoas a entrar, Bernie não tinha maneira de pagar, acabando por desabar tudo. Esta fraude, que já levava décadas, acabou definitivamente em 2008, quando Bernie foi detido pelo FBI. Ele foi condenado por imensos crimes e, no total, a 150 anos de prisão. Este caso teve uma especial popularidade devido às imensas celebridades e instituições filantrópicas que foram roubadas, incluindo o na altura ainda jogador de basquete Kobe Bryant. Bem, a partir destes 3 exemplos já conseguimos entender o que é e como funciona tanto o esquema de pirâmide como o esquema de Ponzi. Mas para ter certeza que não há dúvidas, o esquema de Ponzi, que vimos no exemplo do mesmo e no exemplo de Bernie Madoff, baseia-se na promessa de lucros totalmente acima da média que provém de um suposto negócio que muitas vezes nem sequer existe, sendo que esses lucros obtidos são o dinheiro dos novos investidores. Este esquema acaba sempre por colapsar por não se tratar de um investimento ou de um negócio, e sim de uma simples distribuição de dinheiro, que só resulta através da vinda de novos clientes.
Assim sendo, qualquer um de nós pode concluir que, ao não haver mais novos clientes, não há maneira de pagar os supostos lucros aos clientes antigos, resultando no colapso do esquema todo. Já o mais conhecido nos dias de hoje, o esquema de pirâmide, que vimos no exemplo da Vima, é explicado muito facilmente com um exemplo. Tal como o nome sugere, a pirâmide é um investimento que consiste nos investidores antigos receberem dinheiro por recrutarem novos. Esses novos membros receberão ao recrutar outras novas pessoas, e assim continua. Ao recrutarem muito, recebem a devida compensação. Essa espécie de lucro é usada para enganar novos clientes, para que esses pensem que vão conseguir um lucro igual, mas isso nunca acontece. Para comprovar a sua insustentabilidade, basta fazermos um cálculo. Vamos supor então que o fundador da pirâmide chama apenas 6 recrutadores, e depois desses chamam mais 6 cada. Já seriam 36 pessoas e seria apenas a segunda rodada do recrutamento. Se continuássemos, na 11ª rodada já haveriam supostamente 13 bilhões de membros, que é mais que a própria população do mundo. Obviamente, uma pirâmide nunca vai chegar a números tão elevados, até porque não dá, mas o que devemos retirar disto é que chegará a uma altura onde não há mais gente interessada em ser recrutada. Ou seja, os membros mais novos não iam ter lucro e acabariam por sair. Por sua vez, ao saírem os mais novos, os que os recrutaram não iam obter lucro também, acabando por sair. Até que ninguém obteria lucro, fazendo com que a pirâmide atingisse o colapso. Estes esquemas são totalmente considerados crime, especialmente nos países onde há mais casos, como nos Estados Unidos, como vimos nos exemplos, e como no Brasil, onde tem havido muitas pessoas a ficar sem dinheiro, sem carro e sem casa, e muitas outras a serem presas e mesmo a perder a vida, como podem ver nas imagens. Algumas pessoas não percebem o porquê de ser crime. Isso deve-se ao facto de não perceberem que se trata de algo insustentável, não lucrativo para a maioria das pessoas e que simplesmente as engana. Uma pesquisa norte-americana mostrou que 80% dos novos membros de um esquema de pirâmide acabam por perder todo o dinheiro que investiram. Mostrou também que mesmo os investidores mais antigos acabam por sair no prejuízo, e quando não saem no prejuízo, acabam por sair com um problema judicial. Bem, a verdade é que este tipo de esquema é crime sim. É considerado fraude por lucrar através de um mecanismo feito para enganar pessoas. Muita gente ouve participantes de pirâmides dizerem que é proibido não por ser incorreto, mas sim por o Estado não ter maneira de lucrar com isso. Mas isso é totalmente mentira. Não passa de mais uma tentativa de enganar pessoas. Às vezes, saber o que é e como funciona não é o suficiente para evitar estes roubos. Assim sendo, vamos ver como podemos detectar um esquema de pirâmide observando as características mais comuns. A primeira é quando prometem altos rendimentos em curtos espaços de tempo, normalmente sem esforço ou risco algum. Tal como dizia um sócio de Warren Buffett, se parece demasiado bom para ser verdade, é porque não é realmente verdade. A segunda é quando se trata de uma proposta com tempo, ou seja, quando dizem, por exemplo, enriquece sem trabalhar, disponível só hoje. Outra característica é serem incentivados a recrutar novos membros, tornando o serviço ou o produto que os levou a entrar no esquema totalmente secundário. É caso disso as pirâmides que prometem ensinar-te a viver de trading, mas quando entras, vês que o trading é mínimo, que o lucro que farás será chamando amigos. Por último, é normal não existir muita informação sobre o responsável do esquema, isto com o intuito de evitar problemas judiciais. É preciso também ter cuidado com os esquemas que se fingem de legítimas empresas de marketing multinível, ou seja, empresas que trabalham com vendas onde o lucro vem ou das vendas ou do recrutamento de novos vendedores. A diferença, que torna uma legal e a outra não, é que os rendimentos das MMN vêm maioritariamente da venda de produtos, ou seja, quanto mais vendem, mais ganham. Por outro lado, os rendimentos das pirâmides vêm maioritariamente do chamamento de novo pessoal. Fazendo um à parte, não referi no vídeo, mas existem alguns temas que estão normalmente associados à pirâmide, como o Forex, o trading, o marketing digital ou as criptomoedas. Mas é importante deixar presente que não há nada de errado com eles. Por exemplo, o Forex é um mercado financeiro como os outros. O único problema é que as pessoas o usam para enganar outras que não têm tanto conhecimento ou que simplesmente se encantam com as promessas ridículas de lucro.
Infelizmente, não depende de nós acabar com os esquemas de pirâmide, e sim aos governos dos países. Mas há sempre uma coisa que podemos fazer. Podemos fazer nós mesmos uma espécie de esquema de pirâmide. Só tens de mandar este vídeo para 2 amigos, depois de o verem, eles mandarão a outros, e assim podemos evitar que muita gente perca o seu dinheiro nisto. Bem, obrigado a todos que assistiram até aqui, espero que tenham aprendido algo e essencialmente ter ajudado a impedir que pessoas caiam na falsa promessa da vida de sonho sem trabalho. Se ajudei, não se esqueçam de subscrever o canal Mente Milionária e deixar o vosso like.